Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Bíblia Aberta com Cláudia Martins. Hoje o nosso tema é um tema muito interessante, talvez polêmico para alguns, mas o certo é que é um tema real e ele está na Bíblia e nós vamos falar um pouco sobre ele. Mas antes de começarmos a nossa mensagem, eu gostaria de pedir que você que está nos assistindo se inscrevesse no nosso canal, comentasse, desse o seu like, compartilhasse esse vídeo, assim você vai estar ajudando na pregação do Evangelho. E se você gostar da mensagem, deixe um comentário dizendo de onde você está nos assistindo e comente se você gostou da mensagem. Deus se ira. Hoje o nosso tema é sobre um Deus irado. É, um Deus irado. E nós vamos falar hoje, porque o mundo fala muito só do amor de Deus, né? Todo mundo só conhece Deus pelos atributos do amor. Mas hoje nós vamos também conhecer Deus e a sua justiça, o que faz a ira de Deus. E eu convido você que pegue a sua Bíblia, que acompanhe na sua Bíblia, né, juntamente comigo essa leitura que nós vamos fazer da carta de Paulo aos Romanos, tá bom? Você vai abrir lá no livro de Romanos, né? Capítulo 1 e versículo 18 em diante. Mas antes, nós não podemos abrir a palavra de Deus sem primeiro buscar a orientação dos altos céus, porque é o Espírito Santo, o mesmo que instruiu os homens no passado a escrever a palavra de Deus, também nos instrui a como explicar o que ele escreveu. Então eu te convido neste momento para fechar os seus olhos e juntos participarmos dessa oração agora neste momento. Senhor Deus, eleva, Senhor, esta prece aos céus. No nome de Jesus, porque a tua palavra vai ser aberta sobre um tema muito importante, um tema pouco conhecido na humanidade, mas que é necessário ser explanado. Por isso eu peço a tua bênção, a tua orientação, que o teu divino Santo Espírito toque os meus lábios, purifica-o para falar da tua palavra. Perdoa os meus pecados, Senhor, e a todos que estiverem assistindo essa mensagem, recebam a bênção da tua presença, a bênção do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Deus fica irado? Talvez você esteja me perguntando, mas como pode um Deus que é um Deus de amor ficar irado? Como assim, Cláudia? A Bíblia diz que Deus se ira sim. Deus não está irado com o homem. Deus está irado contra o pecado e as suas consequências. E nós vamos descobrir quais os tipos de pecado que o homem vem cometendo, se distanciando cada vez mais de Deus. E que muito em breve o juízo de Deus está chegando e a ira de Deus será derramada sobre o pecado. Agora nós vamos descobrir se essa ira de Deus vai atingir algum ser humano e o porquê que ela vai atingir alguns seres humanos. E hoje nós vamos aprender na palavra de Deus. Já abriu a sua Bíblia? Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1 e no versículo 18 em diante, eu vou fazer a leitura e eu gostaria que você acompanhasse na sua Bíblia também. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça ou trocam a verdade pela mentira. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornam-se fúteis e o coração insensato deles
obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e a seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até as suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberão em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal. Desobedecem aos seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheça o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Depois de fazermos essa leitura da carta de Paulo aos Romanos, nós podemos compreender e com toda razão a ira de Deus. Nós podemos notar na carta aos Romanos que a ira de Deus ela vai ser derramada, mas com justiça. Por que com justiça? Porque aqui no versículo 18 fala que Deus se revelou aos seres humanos. De qual forma que Deus se revelou? Das mais variadas possíveis. Hoje você não precisa abrir a Bíblia para você saber que existe um Deus. Basta você olhar ao seu redor. Você vai compreender que existe um ser muito supremo. Um ser que não foi criado, mas que é criador. Porque ele mantém o mundo. Ele mantém os seres humanos. Ele mantém o universo. E ao olharmos para a natureza, nós vamos ter um belo estudo do que é a presença de Deus. Quando você olha uma flor desabrochando e um perfume exalando, quem colocou o perfume naquela flor? Quando você olha os pássaros que não têm casa, no entanto, o Senhor providencia os alimentos para eles no tempo certo, abrigo no tempo do sol e da chuva. Quando você olha para o mar, não existe um caminho, mas os peixes nadam e fazem o seu caminho pelas águas. Quando nós olhamos para as estrelas nos céus e nós conseguimos refletir a beleza e a perfeição de um Deus Criador. E o que dizermos da lua, do sol e das estrelas, que o Senhor criou para elementos fundamentais da nossa terra, para nos aquecer,
para fazer a terra produzir. Deus derrama a chuva para que o seu povo possa ser nutrido daquela chuva que cai sobre a semente para regar o solo e fazer germinar. Tudo isso revela a natureza do Deus Santo e Criador. Certa vez, no livro de Êxodo, quando Moisés foi mandado por Deus ao Egito para libertar o povo de Israel, que havia sido escravizado há mais de 400 anos, o Senhor mandou que Moisés fosse a Faraó e dissesse que o grande Eu Sou estava ordenando que Faraó deixasse o povo de Israel sair para adorá-lo, o Senhor. E Faraó, num ar debochado, virou para Moisés e disse assim: quem é o Senhor? Aquela expressão de Faraó, ele queria dizer naquele tom de deboche que ele não sabia quem era o Senhor, que ele não conhecia o Senhor e nem queria conhecer. Quantas pessoas hoje, mesmo vendo todas as razões para crer num Deus que criou todas as coisas, e mesmo assim eles fazem a mesma pergunta de Faraó: quem é o Senhor? Quem é esse Deus que vocês estão falando? Deus? O universo não foi feito por mãos de Deus. O universo simplesmente se formou. E aí o homem começa a dar tantas explicações escabrosas, explicações que não fazem sentido, mas incutiu-se na cabeça da humanidade que aquilo que a ciência ensina sobre a criação do nosso mundo é verdadeiramente correto. E as pessoas estão bebendo dessas águas sujas e mentirosas e esquecendo de adorar a Deus e adorando a criatura. A ira de Deus será justa ou não sobre o pecado? Claro, claro que sim. Deus não tem interesse em destruir o ser humano. Pelo contrário, Deus enviou seu Filho a este mundo para morrer por todos os seres humanos. Aqueles que quiserem terão a salvação em Cristo Jesus, mas aqueles que rejeitam, aqueles que debocham, aqueles que criticam e não creem nesse Deus, infelizmente receberão a ira de Deus sobre si, porque Deus há de destruir esse mundo, há de destruir o pecado, que realmente tem trazido grandes consequências dolorosas para a vida do ser humano. Quando o homem recusa o Criador, o Deus eterno, Deus então entrega a esses seres a seus próprios desejos. E quando Deus se retira, os nossos pensamentos e os nossos desejos são podres. Os nossos desejos são pecaminosos, são impuros, são corruptos, impregnados de maldade e de malícia. E diz a palavra de Deus aqui, que o Senhor os entregou aos seus próprios prazeres. E aí começou a surgir tanta maldade, tanta imoralidade, tanta perversão que nós temos assistido no nosso mundo. Porque quando Deus deixa o ser humano à sua vontade, infelizmente o que resta é depravação, imoralidade. Nós podemos notar por todos os lados, não existe mais censura. O corpo dos seres humanos hoje são expostos de várias vezes e muitas vezes nós ouvimos essa frase: ah, o que é bonito é para se mostrar. Engana-se. Deus não criou o seu corpo para ficar exposto em todos os lugares. Deus não criou o seu corpo, mulher, para você mostrar para todos os homens que estão na rua. Deus não criou o seu corpo, homem, para você sair mostrando para todas as mulheres que estão nas ruas. Deus nos criou para a honra e glória do seu nome. Deus nos criou para bendizer o seu nome. E assim como somos filhos de Deus, devemos andar como filhos de Deus. Mas as pessoas falam de Deus, até dizem que creem em Deus. Mas o Deus que elas creem é um Deus que aceita tudo. É um Deus que não impõe regras. É um Deus que para você o importante é você ser feliz. Muitas pessoas têm bebido dessas cisternas rotas, águas sujas e enlamaçadas pelo pecado. E estão repetindo e ensinando dia após dia seus filhos, ensinando seus descendentes que o que importa é você ser feliz. Como o ser humano pode encontrar felicidade longe de Deus?
sendo que cada vez que nós nos distanciamos de Deus, o que nos resta são apenas sentimentos perversos, sentimentos malignos, sentimentos de homicídio, desejos de impureza, desejos de pecado, cada dia mais. Muitas vezes nós achamos que somos bons, mas nós não somos bons. A bondade de Deus que habita em nós. E se o Senhor Deus nos entregar aos nossos próprios desejos e paixões, a bondade de Deus não vai mais nos frear contra as coisas ruins que um homem pode praticar. A bondade de Deus não vai mais nos frear diante de atos imorais, indecentes e corruptos neste mundo. Porque o que nos torna uma pessoa boa é a presença de Deus agindo em nossa vida. No versículo 23, diz que o Senhor Deus os entregou às suas paixões vergonhosas. Mas o que Deus quis dizer que são paixões vergonhosas? Deus está falando aqui. A Bíblia diz que as mulheres trocaram as suas relações naturais contrária ao propósito que Deus as criou. Você entendeu perfeitamente o que eu estou dizendo. Mas muitas pessoas sabem o que dizem? Não, bobeira, bobagem. Entre quatro paredes vale tudo. Se você está com seu esposo, você pode fazer qualquer coisa. Mentira. Sabe quem ensinou isso para você? O mundo. E a Bíblia diz, sabe o quê? Que o mundo jaz no maligno. Desde que o Senhor criou o mundo, Ele constituiu homem e mulher para formar uma família. Da mesma forma, também os homens abandonaram as relações naturais com suas esposas, se inflamaram em suas paixões, homens com homens, cometendo torpezas e depravação. Está escrito aqui na palavra de Deus. E começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, mulheres com mulheres. E hoje nós temos uma sociedade degradada, poluída mentalmente, poluída sexualmente e aterrorizando vidas, porque as pessoas que pregam a verdade são insultadas, são humilhadas, são desprezadas e tendo como pessoas loucas, pessoas que não amam o ser humano. Mas nós amamos sim o ser humano. Deus também ama. O que Deus não ama são os atos vergonhosos, os atos vexosos, malignos que Satanás tem colocado na mente de pessoas depravadas para deturpar a imagem do casamento, a imagem pura da família. E Deus vai derramar sim a sua ira sobre o pecado. E lamento informar que todos os seres humanos que estão se deixando levar pelos ensinamentos do diabo e estão se enlamaçando, bebendo dessas águas sujas que o diabo tem oferecido, infelizmente, se essas pessoas não se arrependerem e abandonarem esses caminhos, elas receberão a ira de Deus sobre o pecado e, infelizmente, vão perder a salvação. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável. Já que eles não querem servir a Deus, Deus não vai ficar se humilhando e rastejando atrás do homem. E parece que é isso que as pessoas têm pregado hoje. Hoje nas igrejas, muitas igrejas hoje têm pregado uma graça barata, têm pregado uma salvação que não transforma, têm pregado um Jesus que não transforma vidas, que te aceita como está. Realmente, Jesus nos aceita como está. O que Ele faz é mudar a nossa vida, porque nós devemos viver como salvos. Você vai a Cristo como você está, mas Jesus opera uma mudança e uma transformação na nossa vida. Só que as pessoas não estão ensinando assim. As pessoas dizem, não, você pode vir do jeito que você está. Sim, nós podemos ir do jeito que estamos, mas depois de salvo, nós precisamos andar como pessoas salvas. Nós precisamos viver na luz como Cristo na luz está. Como que uma pessoa vai para Jesus do jeito que está para continuar vivendo na imundícia e nos atos pervertidos? E é assim que muitas pessoas têm ensinado, uma graça barata, uma graça que não transforma, uma salvação que não muda a vida das pessoas. E nós precisamos falar, nós precisamos clamar.
para que o ímpio não se perca nos seus caminhos. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ignorância, promiscuidade, cheios de inveja, homicídio, rivalidade, contendas. São bisbilhoteiros, caluniadores, corruptos, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, são desobedientes aos pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis, embora conheça o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte. E mesmo assim, não somente continuam a praticá-las, mas também apoiam aqueles que as praticam. Coisa triste, aqui é o retrato da nossa humanidade. Os atos do diabo estão explícitos na TV e você pode ver coisas horrorosas acontecendo. Como que o homem chegou a esse nível por ter desprezado a presença do Deus Criador? Quantas famílias estão destruídas porque não acreditam mais num Deus Criador, perderam a esperança. Algumas pessoas tiram a própria vida porque não conseguem se encontrar num mundo tão caótico, um mundo tão perturbador, um mundo infame, cheio de contendas, cheio de malícia. E infelizmente as pessoas estão bebendo dessa água suja e estão espalhando pelo mundo a imoralidade. Quando nós falamos que o casamento que Deus idealizou é entre um homem e uma mulher, as pessoas não aceitam. Elas nos reprovam, nos discriminam e nos chamam de pessoas sem coração. Mas o mal sim é sem coração. E o diabo tem enganado as pessoas com falso amor, sentimentalismo. Sabemos que todas as pessoas têm as suas lutas. Claro que nós temos as nossas lutas. E não é por isso que nós vamos ficar fora do céu. Mas nós precisamos lutar com a força que o Senhor nos deu. Porque sozinho também nós não temos condições de vencer. E sempre que esses pensamentos fluírem no nosso coração, esses desejos pecaminosos, nós devemos nos colocar na presença do Senhor e implorar que o Senhor limpe o nosso coração. Mas como que o homem vai purificar o seu caminho? Se hoje ele não medita na lei do Senhor, a primeira coisa que as pessoas buscam são os prazeres. E eu já falei sobre isso, que Deus entregou o homem aos seus próprios prazeres. E o prazer do homem, os seus pensamentos são apenas pensamentos de destruição, pensamentos de maldade, pensamentos de egoísmo. O homem por si só é egoísta. E eu já disse também que é o amor de Deus que move o nosso coração e que nos torna pessoas boas. Parece muito cruel essas palavras, mas nós precisamos pregar. O juízo de Deus está chegando e Deus vai julgar sim este mundo de pecado. E nós seremos julgados pela palavra do Senhor Deus. Ela é o nosso parâmetro, ela é o nosso caminho, é por ela que nós devemos andar. Precisamos clamar aos quatro cantos da terra que Jesus está voltando. A Bíblia diz que será um grande e terrível dia para aqueles que rejeitaram o Senhor. Será um grande e terrível dia para aqueles que menosprezaram a sua lei, que pisaram a sua lei, aqueles que menosprezam a palavra de Deus. Quantos avisos o Senhor tem enviado, quantas mensagens Deus tem enviado ao seu povo e eles estão recusando. O Senhor está voltando e a ira de Deus vai ser derramada assim sobre essa terra. Aqueles que trilham no caminho de Deus, aqueles que têm um coração disposto a obedecer a Jesus Cristo, mesmo nas suas lutas, mesmo nas suas quedas, mas estão sempre se rendendo à promessa que o Senhor Deus nos fez de nos dar um novo coração. Essas pessoas sim serão salvas, mas aquelas que têm torcido o nariz, têm virado a cara, têm feito bico quando a gente fala da palavra de Deus, essas pessoas vão receber a ira de Deus. E eu digo para você, ainda existe esperança. Deus ainda está te convidando.
Deus ainda está enviando mensagens para você. E todas essas mensagens que o Senhor Deus tem enviado vai falar contra aqueles que rejeitaram, porque haverá provas no final. Deus jamais vai julgar o ser humano sem provas. E o céu, existem livros que estão relatados todas as vezes que o Senhor envia uma mensagem e essa mensagem é recebida com desprezo, e essa mensagem é recebida com zombaria e escárnio. E isso vai constar nos livros do juízo e vai testemunhar contra você que menospreza a palavra de Deus. Meu amigo, o convite do Senhor Deus agora é que você aceite a palavra de Deus, que você procure estudar a palavra de Deus. Não fique acreditando só no que as pessoas dizem. Abra a palavra de Deus, estude a palavra de Deus no seu lar. Tenha o interesse de aprender na presença de Deus. Existem pessoas que têm gastado todo o seu tempo de trabalho, de prazeres e têm esquecido do melhor presente que Deus deu ao mundo, que foi o seu Filho Jesus. E eu convido a você que compartilhe essa mensagem, que mostre o amor de Jesus. Essa mensagem pode ser dura para aqueles que estão rejeitando a palavra de Deus, mas existe um convite grande do Senhor para aqueles que aceitam. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, nós sabemos que a ira de Deus vai cair sim sobre o pecado e não sobre o pecado, aquele que tem negado a Deus como Criador e mantenedor deste mundo e tem virado as costas, tem debochado e menosprezado a palavra de Deus. Infelizmente, para essas pessoas, a única coisa que resta é a ira de Deus, juntamente com o diabo e os seus anjos, perecerão no lago de fogo. E Deus relatou todas essas coisas na sua palavra para que ninguém fique enganado e que todos escolham a vida e que todos escolham o caminho da eternidade, viver com Jesus Cristo para todo sempre. Amém.